Por que a gente tem que estudar ciência e tecnologia dos materiais? Qual é a importância disso para o nosso dia a dia? Ora, eu poderia citar aqui vários exemplos de como nós somos dependentes do estudo e tecnologia dos materiais, desde o nosso transporte diário, os nossos produtos de higiene, os materiais utilizados para a construção dos nossos lares, as fibras cada vez melhores, mais leves e mais baratas e mais fáceis de se limpar e lavar das nossas vestimentas, o ramo da comunicação, nosso lazer e a nossa alimentação. Vivemos dependente dos materiais. Todos se beneficiam pela tecnologia e ciência dos materiais. Para reforçar um pouco mais essa dependência dos humanos com os materiais e a tecnologia, basta voltar um pouco na história e lembrar do período da Pedra Lascada, sendo que esse período data de 3 milhões e meio de anos antes de Cristo. Depois disso, a Era do Bronze, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. E o período mais recente, cerca de 1.000 anos antes de Cristo, a Idade do Ferro. Note, portanto, que os humanos eles foram dominando pouco a pouco a extração de minerais, a extração dos metais e a confecção de utensílios para auxiliar na sua vida. Seria desnecessário dizer o quanto a vida dessas pessoas na época foi sendo mais facilitada devido ao domínio de técnicas de produção de novos materiais. É legal a gente trocar uma ideia aqui sobre o seguinte. Lembra que eu falei que essa idade da pedra lascada, ela data de cerca de 3 milhões e meio de anos antes de Cristo? Então, idade do bronze, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, e a idade do ferro, cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Então, note o intervalo de tempo entre pedra lascada e idade do bronze. São mais de 3 milhões de anos. E se você pegar da idade do bronze para frente, até nos nossos dias atuais, da, sei lá, idade do bronze, 3.500 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos, então são 5.000 anos. Então, olha o salto tecnológico que nós presenciamos ao longo dessas etapas aí. Daqui, ó, de 3 milhões e meio de anos antes de Cristo, até chegar aqui na Idade do Bronze, são muitos anos, né? 3 milhões de anos. E num curto espaço de tempo, relativo àquele período anterior, presenciamos um salto enorme tecnológico, o desenvolvimento, né, como a sociedade se desenvolveu, como que a tecnologia tem evoluído ano após ano. Isso tudo devido a quê? Devido ao domínio da ciência e tecnologia dos materiais. Para a gente ver como o domínio dos materiais, as propriedades, essa capacidade de produzir novos materiais leva a uma evolução tecnológica imensa em tão poucos anos. Vamos considerar agora o caso curioso dos recipientes para bebidas gaseificadas. Como você deve saber, nós temos as latas de alumínio, muito utilizadas para armazenar bebidas gaseificadas, refrigerantes, cervejas, entre outros. As famosas garrafas PET, tão comuns no nosso dia a dia, e as garrafas de vidro, talvez um pouco menos comuns. Mas eu que nasci na década de 80, me lembro bem, inclusive, desses refrigerantes aqui. Talvez você nem conheça essas marcas de refrigerante aqui que estão sendo mostradas nessa imagem. Mas quem nasceu lá na década de 80 consumia muito refrigerante, bebidas gaseificadas que vinham em recipientes de vidro. Até porque naquela época, década de 80, não era tão comum assim o plástico
E hoje nós vemos aí que tudo é feito de plástico, né? Então vamos analisar alguns detalhes envolvendo esses materiais e o resultado final, a percepção final do consumidor. Bom, primeiro, quais são as vantagens de você utilizar o recipiente, as latinhas de alumínio? A vantagem é que elas são leves, recicláveis e elas não permitem com que o CO2 das bebidas gaseificadas escape pelas paredes do recipiente. Isso mesmo. Elas são resistentes, mas elas deformam com facilidade, o que então acaba limitando a pressão de envase quando a indústria vai injetar o refrigerante nas latas. Se uma grande pressão for usada devido à presença de CO2, a lata vai acabar por deformar, afinal ela deforma facilmente, né? Elas são resistentes, elas eh, quando caem no chão, elas não rompem tão fácil assim. Claro que ela vai amassar, né? Pode acontecer dela acabar rompendo as paredes de alumínio, mas ela tem uma resistência apreciável, né? Então, o material alumínio ele tem várias vantagens, né? É reciclável, é leve, não é tão caro para ser produzido, é, o material alumínio não permite com que o gás escape pelas paredes do recipiente e entre outras vantagens, mas essas são as principais. Agora, quando a gente vem para as garrafas PET, a garrafa PET, o material plástico, né, ele é muito resistente. A garrafa PET pode cair de diversas alturas, que ela não vai romper facilmente, tá? É um material leve também, é material barato, é um material que pode ser reciclado, mas tem alguns inconvenientes, né? Você já deve ter notado que, não sei se você já percebeu isso, mas as bebidas, os refrigerantes armazenados em garrafas de plástico, eles não são tão saborosos quanto aqueles armazenados em garrafas de vidro. Porque no caso das garrafas PET, elas suportam a grande pressão, dá para injetar uma quantidade maior de gás, proporcionando uma maior pressão nas paredes do recipiente, e esse material, a garrafa PET, o que é o plástico, é um polímero, vai resistir bem essa pressão nas paredes do recipiente, só que esse material ele não segura muito bem o CO2, ele não mantém tão bem o CO2 pode ir escapando pouco a pouco. Embora na hora de envasar o refrigerante, a indústria coloque uma quantidade maior de CO2 nessas garrafas PET do que nas latinhas de alumínio, esse gás ele vai escapando com o tempo. Então, se você comprou aquele refrigerante e ele foi envasado já há algum tempo, alguns meses, certamente a gente não vai ter uma experiência tão saborosa assim. Afinal, o gás vai escapando e a bebida vai perdendo as suas características, aquela quantidade de gás, né, que deixa a bebida bastante saborosa, né? Já as garrafas de vidro, quais são as desvantagens? As desvantagens são as seguintes: se caiu, quebrou, não é verdade? Embora o vidro seja barato para ser produzido, você também pode reciclá-lo, ele tem essa desvantagem. Se a garrafa ou recipiente cai, vai imediatamente quebrar, vai romper o material, vai romper a embalagem. O vidro também ele atua como uma boa barreira para a passagem de CO2, então o vidro mantém muito bem o gás lá dentro, não deixa o CO2 escapar, de forma que a bebida fica bem saborosa e gostosa, mesmo sendo produzida já há algum tempo, vários meses, né? Sei lá, de repente até anos. O recipiente de vidro consegue manter uma boa quantidade de CO2 lá dentro. Então é isso, eu sempre percebi isso, que os refrigerantes
que vêm em recipientes de vidro, eles são mais gostosos, né? Então, você pode fazer o comparativo, né? Tomar um refrigerante que foi enlatado e um refrigerante que foi envasado numa garrafa de vidro ou garrafa PET, certamente o refrigerante da garrafa de vidro ele é mais gostoso. Normalmente é o que eu percebo, né? É a minha percepção. E por que que o da garrafa de vidro seria mais gaseificado do que a lata, em princípio, né, pessoal? Em princípio, seria porque a parede de vidro do recipiente ela é bem resistente a elevadas pressões, então você pode colocar uma considerável pressão de CO2 ali dentro, o material vai resistir. Já a lata, né, por ser um metal, e os metais são conhecidos por ter essas características, né, eles são bastante maleáveis, então a lata vai se deformar facilmente caso seja utilizado uma grande pressão de invase. Recapitulando, então, algumas propriedades desejáveis dos recipientes para bebidas gaseificadas: resistência ao choque, né, ao choque mecânico, a quedas, por exemplo. O material não deve se deformar com facilidade assim, não deve se deformar e nem reter aquela deformidade, né? O material até pode ser facilmente deformável, como é o caso da garrafa PET, mas ele tem que voltar à sua forma original de preferência. Então vamos lá: resistência a choques mecânicos, o material deve barrar o escape do CO2 da bebida em questão. O material, de preferência, deve ser reciclável. O material deve ser barato, né? Essa é uma exigência da indústria. O material tem que ser barato, né? Não adianta o material ser bom, ser perfeito em tudo e ser tão caro, né? Então, a necessidade, o apelo muito forte da indústria por utilizar materiais mais em conta, financeiramente falando. Então, o material deve barrar também o CO2, não deve deixar o CO2 escapar facilmente. E um detalhe muito importante que eu não mencionei ainda, que é o recipiente, o material do recipiente, ele deve ser inerte quimicamente frente à bebida, né? A bebida não pode entrar em contato com o recipiente e reagir com esse recipiente, porque daí você vai ter alteração de sabor, não é verdade? Ou vai danificar o recipiente. Então, o recipiente deve ser inerte quimicamente quando em contato com a bebida gaseificada. Note, portanto, que nós não vamos ter um material que é perfeito em todos os aspectos. Muitas vezes nós temos que decidir. Ó, eu vou usar esse material porque ele tem um conjunto X de propriedades, mas para determinada propriedade Y ele não é tão interessante. Aí tem que ver o que que é mais importante, né? Nós temos que selecionar o material que cumpre o maior, a maior quantidade de pré-requisitos. Mas nunca vamos ter, posso dizer nunca, mas assim, dificilmente vamos ter um material perfeito que cumpre todos os requisitos, né? Veja que a lata de alumínio, ela tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também. A garrafa de vidro, ela tem muitas vantagens, porém, ela tem uma severa, uma limitada aplicabilidade quanto ao choque térmico, desculpa, ao choque mecânico, né? Ou seja, ela barra muito bem o CO2, é inerte quimicamente quando em contato com a bebida gaseificada, porém ela não suporta choques mecânicos tão bem quanto a garrafa PET e o recipiente de alumínio, né? Então, nenhum material desses aqui apresentados é, vai cumprir todos os pré-requisitos, né? Cabe a ao responsável, ou equipe responsável, selecionar a melhor opção entre aquelas que estão disponíveis. Consegue notar então a importância da ciência e tecnologia dos materiais? Envolve, portanto, desenvolver novos materiais e aplicar
esses novos materiais para resolver os mais diversos problemas da sociedade. Então, tudo isso envolve uma ampla gama de conhecimentos, né? Estrutura dos materiais, as ligações químicas presentes nos materiais, as propriedades químicas e físicas daqueles materiais, certo? Tá aí então aqui um exemplo para você ver como que a ligação química, as ligações químicas presentes no material influenciam as suas propriedades. Aqui nós temos a presença de ligações metálicas, não é verdade? Já que nós estamos diante aqui de um metal, então as ligações metálicas, elas têm os átomos unidos via ligação metálica têm essa propriedade de ser maleável, né? Todo mundo conhece bem a maleabilidade das latinhas de alumínio. Os materiais, o vidro é quebradiço, porque nós temos a presença de ligações iônicas. E aqui nós temos um polímero, né, a presença de ligações covalentes. Os polímeros são conhecidos por essa flexibilidade também na estrutura do seu material, né, principalmente as garrafas PET, como a gente conhece. Vou mostrar agora para vocês a bibliografia que nós vamos estar empregando no curso. Esse livro aqui, ele é bastante semelhante a esse. Esse aqui trata dos fundamentos das ciências de materiais e engenharia, uma abordagem integrada. Esses dois livros, eles são muito semelhantes. Esse aqui eu não me recordo se tem na biblioteca do IFSC em São José. Agora, esse aqui, Ciência dos Materiais e Engenharia, uma introdução, esse tem na biblioteca de São José e é a versão traduzida. Nós também vamos utilizar aqui durante as aulas tópicos e informações retiradas deste livro aqui, Química, a Ciência Central. Esse tem na Biblioteca de São José, versão traduzida. Você pode tentar encontrar esses livros, encontrar os arquivos, os PDFs. É sempre uma ajuda bem-vinda, né? A gente consultar os PDFs desses materiais. Torna-se uma estratégia bastante prática.